Glória a Deus. Boa noite. Pode se assentar. Bom, quem não me conhece aqui, levanta a mão. Vocês não estão perdendo muita coisa, não. Mas como disse o meu amigo, tenho pessoas aqui que eu chamo de família. E é uma alegria muito grande estar aqui essa noite. E eu tenho certeza que não só é uma alegria, mas também é uma agenda marcada no coração de Deus. Amém? Quantos creem assim? Levanta a sua mão. Quantos vieram ouvir a palavra do Senhor? Levante a sua mão. Isso não é só um jargão de quem está aqui com a responsabilidade de trazer uma palavra. A palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. E eu não sei como que você chegou aqui. Eu não sei quais são as situações que têm te cercado lá fora. Mas eu sei que se você crê que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, que Ele está aqui e Ele te ouve. Então, se você crê de verdade, de coração, eu tenho certeza que algo vai mudar na sua vida essa noite. Amém? Eu quero ler com vocês um texto. Vocês abram em Romanos, capítulo 14, versículo 17. Romanos, capítulo 14, versículo 17. Antes da gente ler o texto, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos têm o hábito de anotar? Levanta a mão. Levanta a mão de verdade, que Deus está olhando, hein? Para você que não levantou a mão, deixa eu te falar da importância de você anotar. Se eu aqui falasse que Deus me revelou agora 6 números, quem é que ia anotar? Não levanta a mão, não. Segura. O poder que a palavra de Deus tem na nossa vida é infinitamente maior do que 6 dezenas que podem, talvez, na sua concepção, mudar a sua vida. E quando a palavra de Deus fala para a gente meditar na palavra dia e noite, as anotações que você faz aqui é o que vai continuar falando com você amanhã. E talvez na terça-feira e na quarta. Então eu queria encorajar você. Se você não tem esse hábito, comece a fazer isso. Não dá para a gente querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, se você não tem esse hábito, com muito amor e carinho, eu encorajo você a fazer isso. Pegue seu celular, coloque em modo avião, não tire a sua atenção, mas abra o seu bloco de notas. Comece a anotar, porque tem palavras reveladas aqui que são compartilhadas conosco, que se amanhã você ler, Deus vai falar novamente com você. E assim, todos os dias da semana. Então, se você não tem esse hábito, comece a partir de hoje. Amém? Vamos ler Romanos, capítulo 14, versículo 17? Diz assim: pois o reino de Deus não é, diga assim comigo, não é mais forte. Vamos lá, gente. Porque o reino de Deus não é, diga assim comigo, não é mais forte. Quando eu falar mais forte, vocês falem não é mais forte. Com mais força. Amém? Pois o reino de Deus não é, diga não é. Aê. Comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Feche os seus olhos. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, mais uma vez, expostos à Tua palavra, Deus. E nós cremos no poder que há na Tua palavra, Jesus. E essa noite nós entramos aqui, Senhor, com algumas expectativas. Mas a principal delas, Senhor, é poder ouvir algo que vem da Tua parte. E eu peço, Senhor, que de uma maneira muito simples, o Senhor fale conosco essa noite, Pai. Porque nós cremos que todas as vezes que nós somos expostos à Tua palavra, algo em nós é transformado. E se nós acabamos de cantar para o Senhor nos encher, nós pedimos que o Senhor nos encha da Tua palavra, para que isso reflita em nós o transbordar do Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Diga assim comigo o tema dessa mensagem: uma vida abundante.
Vocês estão numa série de mensagens com o título Perdidos, amém? Amém. Amém. Vocês já tiveram 2 episódios dessa ministração e eu quero falar um pouquinho sobre como a gente se perde em relação à vida abundante. Jesus, ele declara isso. Ele fala que ele veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Mas o nosso adversário, ele quer colocar nos nossos corações e na nossa mentalidade algo que faça a gente sobreviver. Deus, ele não te chamou aonde você estava para que você pudesse sobreviver. A promessa de Deus é que você tenha uma vida e tenha em abundância. Mas ao decorrer do caminho a gente se perde. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre 3 pontos que talvez façam a gente se perder. Mas antes, eu quero, para quem não me conhece, eu trabalho na área comercial. Já há um pouco mais de 12 anos e eu aprendi algumas coisas na área comercial. Dentre elas que o mesmo produto pode ser comprado por motivos diferentes. Como, por exemplo, essa garrafa d'água aqui. O produto é o mesmo, mas as pessoas compram por motivações diferentes. Na literatura, eles vão elencar mais ou menos 5 grandes motivos para as pessoas comprarem o mesmo produto. Você compra um produto por um motivo e o irmão que está do seu lado compra por outro. E o produto é o mesmo. O primeiro deles é sobre necessidade. Diga assim comigo, necessidade. Todos nós precisamos beber água, amém? Beba água. O segundo é o medo da dor. Quem já teve pedra no rim, levanta a mão aqui. Você sabe a importância de beber um copo d'água. Então beba água. O terceiro, ele vai falar sobre medo de perder. Se você já teve seu carro fumegando, você sabe a importância de comprar uma garrafa d'água no meio do trânsito, ao preço que for, porque senão a sua perda vai ser muito maior, amém? Quantos estão entendendo? Os últimos 2, ele fala sobre lucro. As pessoas compram e vendem por lucro. Cadê os empreendedores aqui? Levanta a mão. Ou a cabeça do empreendedor é assim, ó, eu posso comprar essa garrafa d'água em uma grande quantidade, a 90 centavos, e ela muito bem gelada no local estratégico, eu posso cobrar 4, 5 reais. Sim ou não? O produto é o mesmo, a motivação é diferente. E o último é status. As pessoas compram por status. Tem uma garrafinha d'água que custa 2 reais. E tem uma garrafinha de água com a mesma litragem que custa 30. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E na verdade, no final das contas, o bom vendedor, ele não negocia o produto. Ele negocia interesse. Então, se você quer fazer boas vendas, você precisa buscar ali, fazer uma prospecção de qual é o interesse daquela pessoa no seu produto. E se você quer fazer uma boa compra, não revele o seu interesse para o vendedor. É uma habilidade que exige ali você fugir de algumas perguntas, porque o vendedor ele é treinado para tirar as informações de você. E algumas afirmações que eu queria começar com vocês é que o reino de Deus, diga assim comigo, o reino de Deus não é um produto. Talvez algumas pessoas começam a se perder justamente por entender que o reino de Deus ele é um produto, que ele pode te entregar características e benefícios. E uma das primeiras coisas que a gente precisa afirmar aqui essa noite é que o reino de Deus não é um produto. Só que saber que o reino de Deus não é um produto não nos isenta de buscar no nosso coração quais são as nossas motivações. O porquê você está sentado aqui essa noite ouvindo sobre a palavra de Deus. Porque assim como no produto, muitas pessoas estão aqui essa noite, mas cada um talvez com uma motivação diferente. Eu não sei qual que é a sua motivação, mas eu sei que se, assim como um exame de raio-x, quantos já fizeram o exame de raio-x aqui? Levanta a mão. Semana passada. Amém. Vai dar tudo certo. O exame, presta atenção no que eu vou te falar, o exame não coloca a doença no paciente. O exame revela.
E sabe, toda vez que nós estamos diante da palavra de Deus, nós temos que ter coragem de, assim como num exame de raio-x, ver quais são as motivações que estão no nosso coração em relação ao reino de Deus. Precisa ter coragem. Em Salmos vai falar que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus é uma ferramenta poderosa que pode mudar a nossa vida se nós tivermos coragem de buscar realmente os interesses que estão no nosso coração em relação ao reino de Deus. Se você essa noite tiver coragem, eu tenho certeza que Deus vai te revelar algumas coisas, não para julgamento. Porque, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Sabe qual é a diferença de julgamento para confronto? Todos estão aqui comigo? A diferença é que o julgamento ele vai apontar o dedo e vai te deixar exatamente aonde você está. O confronto é aquele que te mostra o erro, mas estende a mão e fala, juntos a gente vai atravessar para o outro lado. A palavra de Deus ela tem que nos confrontar. O evangelho que não te transforma não te salva. A diferença da palavra de Deus para as palestras coachings é que a palestra coach ela quer motivar o seu exterior. A palavra de Deus muda aquilo que está dentro de você. E essa noite, se você tiver coragem, nós vamos falar sobre algumas verdades. E eu tenho certeza que as coisas vão mudar na sua vida. Não porque eu estou falando. Não porque essa noite é uma noite especial. Mas porque você decidiu dentro do seu coração. Então o meu convite para você essa noite não é nada mais do que algo simples. Tenha coragem de expor o seu coração no raio-x da palavra de Deus e ver quais são os interesses que estão no seu coração. O texto que nós lemos em Romanos, ele diz que o reino de Deus não é. E a gente precisa entender isso. Porque nós que somos adultos, quando precisamos aprender algo novo, nós precisamos nos libertar de algo velho primeiro. Então eu quero que você escute isso. Abra seu coração. Uma vida nova não começa com algo novo. Uma vida nova, ela começa com se libertar do velho. Eu não sei quais são as coisas, quais são os princípios, os ensinamentos que você teve desde criança. Mas quando nós nos deparamos com Jesus, Ele nos ensina aquilo que realmente devemos ser. E se você essa noite tiver essa coragem de soltar o velho, sabe? Talvez hábitos, talvez pensamentos, talvez preconceitos, no sentido literal da palavra. Talvez você tenha alguns conceitos já muito bem definidos na sua cabeça e você tenha andado por eles. E o reino de Deus é tema central de Jesus Cristo. Você vai ver Jesus falando várias e várias vezes que o reino de Deus é semelhante. Era um tema central do ministério de Jesus. Então, se Jesus gastou muito tempo falando sobre o reino de Deus, eu acho que eu preciso também gastar muito tempo aprendendo do que é o reino de Deus. Porque se Jesus veio trazer essa revelação para nós, basta eu e você querer ter essa revelação para as coisas mudarem. E o texto fala assim, ó, que o reino de Deus não é, vocês falaram mais forte, glória a Deus por isso, comida nem bebida. E é interessante o texto, porque quando a gente se depara com um texto bíblico, a gente precisa buscar em Deus qual é a revelação que está naquele texto, qual é a aplicação prática para nós, para a nossa vida aqui, porque todos nós temos uma vida. Então qual é a aplicação prática disso para nós? Comida e bebida fala sobre necessidades e desejos. Repitam comigo, necessidades e desejos. E é interessante que o apóstolo Paulo ele começa reafirmando que o reino de Deus não é comida nem bebida. Então talvez algumas pessoas buscam o reino de Deus como uma forma de alcançar, suprir as suas necessidades e os seus. Eu peço perdão se eu estou frustrando você aqui essa noite. Mas a palavra de Deus diz que o reino de Deus não tem nada a ver com os seus desejos e com as suas necessidades.
Sabe? Desejos e necessidades fala sobre a nossa humanidade. Quem precisou comer ontem, levanta a mão. Acho que algumas pessoas não comeram. Quem precisou comer ontem, levanta a mão. Quem precisou comer hoje, levanta a mão. E quem vai precisar comer amanhã? Necessidades e desejos revelam a nossa humanidade. E o reino de Deus não tem a ver com a humanidade que existe em nós, no sentido de buscar realização. Talvez, no seu caminhar com Jesus, ele como um bom pai, ele vai realizar os seus desejos e vai suprir as suas necessidades. Isso está lá em Mateus, no capítulo 6. Vocês têm aqui o versículo no dízimo e na oferta, 6,33, buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Em relação à sua necessidade, você que é chefe de família, você que está batalhando, amanhã você vai acordar para trabalhar. Em relação às suas necessidades naturais, Deus já falou muito claro, que é para a gente descansar. Porque Ele, como um bom pai, vai prover. A questão é que às vezes a gente se perde por causa de alguns desejos. Eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 2, versículo 9. Ainda sobre desejos e necessidades. Gênesis no capítulo 2, versículo 9. Diz assim, ó. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvore, agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim, diga assim comigo, no meio do jardim, estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Todos nós temos essa necessidade de se alimentar, amém? É uma característica que o próprio Deus colocou em nós. Então, antes que você comece a se julgar por isso, deixa eu te falar uma coisa. Foi Deus quem te fez assim. Só que esse texto fala que no meio do jardim, o meio fala sobre aquilo que está centralizado, aquilo que tem prioridade, aquilo que tem primazia. Então, com muito amor, eu começo a perguntar para você essa noite, o que está no meio do seu coração? Quais são as necessidades e desejos que você tem colocado no meio, no centro do seu coração, e está utilizando o Evangelho e o reino de Deus para que você possa alcançar? Sabe, tem um texto que Deus falou comigo essa semana, que não está no esboço, mas eu queria ler com vocês. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8. No capítulo 1 vai falar sobre Eucana, que tinha duas esposas, Ana e Penina. Uma tinha filhos e a outra não tinha. Você conhece esse texto, amém? Quantos conhecem esse texto? Olha o poder, olha o que está escrito no versículo 8. Ana estava muito triste. Ana estava, porque ela não tinha filhos e era humilhada por Penina. Olha o que o marido disse para sua esposa. Ele disse assim, ó. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Sabe, talvez a distância que você está para o seu milagre, para aquilo que você tem buscado em Deus, é justamente reconhecer que o que você precisa é muito inferior àquilo de quem pode realizar. Ana queria um filho, certo? Sim ou não? Filho é bênção, o próprio Salmos fala isso. Filho é bênção, talvez você está em busca da sua bênção. Mas talvez você ainda não alcançou a sua bênção, porque a bênção propriamente dito tomou um tamanho tão grande no centro do seu coração, que Jesus agora já não é mais aquele que pode fazer. Ele é só um meio para você alcançar a sua bênção. Eu não sei se você pegou isso, mas é uma esposa sendo questionada pelo marido. E o marido pergunta: eu não sou melhor para você do que 10 filhos? O que será que você tem procurado tanto e você tem usado
a terminologia que você está buscando o reino de Deus e a sua justiça, mas Deus lá de cima está olhando para o meio do seu coração, no centro do seu coração, e está falando assim como Ana, que só pensava em Eucana, que era o seu marido, como alguém que podia dar aquilo que ela queria, ela não estava desfrutando da presença do marido. A gente se perde porque a gente começa a achar Deus como alguém que deve fazer coisas para nós. Aí você se perde em não reconhecer a presença daquele que é todo poderoso. Eu preciso seguir. Vamos lá. O texto fala sobre justiça, paz e alegria, amém? Repete comigo, justiça, paz e alegria. Mais alto. Vocês não entenderam a brincadeira. Vamos lá. Gente, a gente se perde. A gente se perde porque a gente quer agora começar então a modelar um evangelho segundo a minha necessidade e os meus desejos. E aí, quando a gente fala sobre justiça, paz e alegria, isso vai confrontar algumas pessoas. Mas eu vim aqui para entregar aquilo que Deus deu. A justiça humana, ela fala que você precisa dar a alguém a punição que ela merece. Sim ou não? Então, quando alguém erra com você, olha para esse irmão que está do seu lado aí, que tem cara de crente. Agora olha para mim aqui. Gente, só tem cara de crente. Porque erra com essa pessoa para você ver. Pisa no calo dela aí para você ver. É, filhão. Você acha que é fácil? Quando alguém erra com a gente grita todos os quatro ventos: justiça, eu preciso de justiça aqui. Eu fui ofendido, falaram mal de mim, me caluniaram, me venderam, me traíram. Então, para essa pessoa, justiça. Só que, quando nós nos refletimos na palavra de Deus, em Tiago, no capítulo 1, versículo 20, ele vai dizer que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Talvez eu estou falando com alguém aqui que está muito irado com alguém. Que talvez tenha carregado no centro do seu coração uma idolatria ao que fizeram contra você. Você conhece aquela pessoa que idolatra o mal que fizeram para ela? Que qualquer lugar que ela está, ela vai contar a mesma história. Ah, porque lá naquele tempo falaram mal de mim, me venderam. Você imagina se José tivesse parado nisso? Aonde ele fosse, ele era, não, mas porque meus irmãos me venderam? Tudo invejoso, tudo invejoso. Eu tive a inocência, ainda se vende como o inocente. Eu fui inocente. Contei um simples sonho. Sabe, gente, assim? Que a vida dela é contar a desgraça que fizeram contra ela? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Jesus te chamou para te libertar disso. A história que você carrega não é da dor que fizeram com você, mas é da redenção que Jesus Cristo te ofereceu na cruz do Calvário, independente daquilo que fizeram contra você. Então, se tem alguém aqui que a vida dela é contar a história triste do que aconteceu com você, deixa eu te falar uma coisa, irmão. O reino de Deus não é sobre a sua necessidade e seu desejo. Deixa eu falar uma coisa, o meu carro está estacionado aqui. Eu tenho 2 filhos. Então, eu posso dizer que o carro que está estacionado ali também é do meu filho, certo? Sim ou não? O Benjamin e o Nicolas, por serem os meus filhos, ele tem acesso a tudo aquilo que eu, como pai, tenho. Mas não significa que com a idade que eles têm, eu vou dar a chave do carro para eles dirigirem. Eu vou fazer uma pergunta, eu quero que você pense muito bem na sua resposta. Quantos querem viver um novo nível no Senhor? Levanta a mão. Novos níveis exigem maturidade. Porque o meu filho, ele é herdeiro daquele carro.
Mas o tempo que ele está passando não permite, ele não tem maturidade para pegar um carro e sair dirigindo. Quantos estão entendendo? Tem pessoas aqui que o Senhor está alertando há muito tempo. Eu tenho um próximo nível para você. Eu quero poder te usar de uma maneira que eu nunca te usei. Mas é momento de você começar a se levantar em maturidade e começar a entender o que é o reino de Deus. Para de viver como um perdido dentro da igreja. Tem pessoas que precisam começar a escutar algumas coisas para que você mude de vida. Tá, então o que é o reino de Deus? A pergunta coerente é essa. Então, se o reino de Deus não é a justiça que eu estou procurando, o que é o reino de Deus? Eu quero que vocês abram rapidamente em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Se você não está anotando, acho melhor você começar a anotar. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, vai dizer assim, ó: Deus tornou pecado por nós. Diga, eu e você. Eu e você. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. A justiça que vem do reino de Deus é aquela que, em primeiro lugar, ela sempre vai oferecer um caminho de volta. Só que quando é para mim, eu quero esse caminho de volta. Eu quero, através de Jesus Cristo. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando o caminho de justiça é para mim, eu quero Jesus. Mas agora você precisa oferecer um caminho de volta para aqueles que te caluniaram. Agora é hora de você oferecer um caminho de volta para aqueles que te traíram. A justiça do homem, ela sempre vai gritar por direitos. A justiça que vem de Deus, ela sempre compartilha o perdão recebido. Quer saber se você está perdido? Responde para mim, qual que é a justiça que tem gritado no seu coração? A justiça do homem ou a justiça que vem de Deus? Então, justiça. A justiça de Deus tem, se pudéssemos resumir em uma palavra. Quero que vocês repitam comigo assim, ó, origem. A justiça de Deus é aquele que vai nos lembrar de onde nós viemos. Deixa eu te falar uma coisa. O céu não é um lugar que você está indo. O céu é um lugar que você está voltando. Porque a sua origem é em Deus. E o diabo quer nos fazer ficar perdidos justamente nisso. Tem pessoas que, eu estou perdido, eu não sei quem eu sou, por que eu estou aqui. Irmão, para com isso. Para com isso. A justiça de Deus é aquele que revela a sua origem. Sabe seu celular quando dá problema? Que você tem que formatar ele com as configurações de fábrica? Tem pessoas aqui que Deus está convidando para restaurar. Para restaurar as configurações de fábricas daquilo que é verdadeiro. Daquilo que é o reino de Deus. Porque talvez pelo seu caminhar você começou a segurar muita coisa que não era para você segurar. A justiça de Deus hoje quer se revelar na sua vida como aquele que te traz novamente a sua origem. Fala para quem está do seu lado, para de ser perdido. O texto fala sobre paz. Diga assim, paz. Paz. A paz para nós, homens meros mortais, se fôssemos resumir, é não depender de ninguém. Sim ou não? Você já ouviu alguém falando assim, eu não gosto de depender de ninguém. Se você não conhece uma pessoa, deixa eu te falar uma coisa, talvez você é a pessoa. Porque pra gente é muito fácil. O que nos tira a nossa paz é ficar dependendo de alguém. Sim ou não? Sim. Sabe, Jesus contou uma parábola. E toda vez que ele começava a parábola, ele começava, né? O reino de Deus é semelhante a... E aí em Lucas, no capítulo 12, 18, ele fala sobre a parábola do rico insensato. Para resumir aqui, ó, vamos fazer um condensado. Tinha um rico que a terra dele produziu muito e ele não tinha onde guardar.
E aí ele começou a perder a paz dele. O que eu vou fazer? Ele falou, já sei, vou destruir tudo, vou construir maior e vou guardar para mim e só para mim. E aí eu vou dizer essa noite, eu vou deitar e vou dizer, estou em paz. Porque na cabeça daquele rico insensato, e quem chamou ele de insensato foi o próprio Jesus, não fui eu, é só ler. É aquele que guarda só para ele. É aquele que segura, que retém só para ele, não depende de ninguém. E a gente tem lutado para viver isso. Quantos têm coragem de olhar o que está no centro do seu coração? A gente faz isso. E eu estou falando aqui, eu em primeiro lugar. Amanhã, quando o despertador toca, a gente começa a nossa batalha de uma forma muito bonita e filosófica, buscar o nosso lugar ao sol. Porque a gente não quer depender de ninguém. A gente quer independência. Independência financeira, independência emocional, porque eu não dependo de ninguém. E é isso. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a paz do reino de Deus. Não a minha, não a sua, mas a paz que vem do reino de Deus. Abra comigo em Isaías, no capítulo 9, versículos 6 e 7. Esse é um dos textos bíblicos que eu mais leio quando eu estou precisando. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7 diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. E o governo, diga assim, governo, está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da... E ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com o que a gente acabou de falar. Então, para a gente experimentar a paz do príncipe da paz, a gente precisa entender a nossa origem. Porque só quem entende a sua origem, agora vai experimentar da paz que governa. Sabe, a verdadeira paz não é sobre independência, é sobre total dependência do príncipe da paz. Isso parece óbvio pra gente, mas no dia a dia a gente pena para praticar isso. E aí, sabe o que a gente faz? A gente quer colocar o peso do governo das nossas vidas nos nossos ombros. E eu achei fantástico quando a pastora Janete abriu o culto falando sobre você está cansado e sobrecarregado? Sabe por que você está cansado e sobrecarregado? Porque você quer carregar o peso do governo da sua vida sobre os seus ombros. Quando na verdade a paz que vem de Deus fala que o governo está sobre os seus ombros. Se você está cansado e sobrecarregado, deixa eu te dizer uma coisa. O príncipe da paz está neste lugar. E não há nenhuma outra alternativa para você, se não entregar o peso do governo da sua vida para aquele que é o príncipe da paz. Mas isso, deixa eu te falar uma coisa, não é algo único, não é uma atitude única, é uma atitude constante. Porque o próprio texto diz, e ele estende... Sabe, algumas pessoas não estão vivendo a paz que vem do reino de Deus e estão se sentindo perdidos, porque não permitem que o príncipe da paz, ele estenda o seu governo dentro do seu coração. E aí aquilo que está no meio, no centro do meu coração, que eu não quero que ele toque, eu deixo de lado. Só vai experimentar do governo do príncipe da paz aquele que não tiver reservas. Sabe, porque é difícil, eu estou falando com vocês aqui, eu não estou falando que é fácil. Eu também sou chefe de família. E quando a gente tem filhos, parece que os problemas aumentam. Eu não estou falando para você que é fácil, eu estou falando para você que é possível. E sabe, talvez é nas dificuldades que você está passando, que Deus está querendo te ensinar a ter a maturidade de confiar nele como o príncipe da paz. E toda vez que a gente aprende, e toda vez que a gente evolui, ele tem um próximo nível para nós.
E se talvez você está pensando, você está se sentindo parado, estagnado, eu quero te convidar a convidar o príncipe da paz para que ele possa estender o seu domínio sobre tudo na sua vida. Não é sobre partes. Então, no meu domingo à noite, eu negocio e dou para o príncipe da paz. Mas a minha segunda pela manhã, aí eu faço do meu jeito. Só vai experimentar a verdadeira paz do reino de Deus aquele que permite ser governado por completo. E sabe, permitir ser governado a 99% não é ser completo. O texto também fala sobre alegria. Diga assim comigo, alegria. Então o texto fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. E como nós temos vivido uma geração de pessoas tristes. Mas não aqui, só lá em Santo André. Aqui o pessoal é tudo feliz, tudo, sorriso no rosto. Brincadeiras à parte, nós temos vivido uma geração de pessoas que tem faltado a alegria. Mas são alegrias baseadas nas suas necessidades e seus desejos. E eu não estou falando que isso é errado. Eu estou falando que isso não pode ser o centro do seu coração. Porque a gente se entristece, nós somos humanos. Quando Lázaro morreu, Jesus chorou. E eu não estou falando sobre tristezas pontuais. Quem está me entendendo? Eu não estou pregando aqui para que a gente seja super crentes e que nada nos abale. Não. Vai ter dias que a nossa alma vai ser abalada. Mas Davi, ele escreve um salmo poderoso. E ele fala, mas por que está abatida a minha alma? Então se ele está perguntando, é porque está. Então se você está com a alma abatida, deixa eu te falar uma coisa. Vamos olhar em primeiro lugar para a alegria que vem de Deus. Para que a gente possa combater os dias maus. Porque eu não quero aqui te desanimar. Mas lá em Isaías fala que quando passares pelo fogo, quando passares pelas águas. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A questão não é se você vai, a questão é quando. Porque passar você vai. Ou é pelo fogo ou pela água, vão ter dias ruins. Vão ter dias bons. Mas seja em dias bons, e principalmente nos dias ruins, não vai faltar a presença do Senhor. Sabe, Davi passou por uma situação complicada que ele estava muito triste por um pecado que ele cometeu. E aí quando ele entendeu que não tinha mais jeito, ele foi se fortalecer na presença do Senhor. É isso quando diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Porque a nossa força humana, ela é limitada. Para alguns aqui, talvez já nem tenha mais força. Está lá aparecendo no seu indicador de bateria, que está 3%, quase pifando. Mas deixa eu te falar, essa é a sua força. Nós temos uma força que vem do alto. E é ela que tem que nos revestir. Então, se a justiça de Deus, ela fala sobre a minha origem, a paz, ela fala sobre um governo, a alegria, ela tem que falar sobre o meu destino. E tudo começa lá em João, capítulo 15, versículo 11. Leiam esse versículo comigo, preste atenção nisso. João, capítulo 15, versículo 11. É Jesus que está falando, tá? Começa o versículo assim, ó. Tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja com vocês. E a alegria de vocês estejam... O texto deixa bem claro aqui que existe uma alegria que vem de Deus e uma alegria que está em nós. Amém? Quantos pegaram isso? Tem alegria que vem de Jesus e tem alegria que está em nós. E o grande convite de Jesus para nós é o que está escrito aqui no versículo. Que a minha alegria esteja em vocês e seja completa. Quando a gente coloca as nossas alegrias em coisas, em pessoas, fatalmente nós vamos nos frustrar. Sabe por quê?
Porque na conversa que Jesus teve com a samaritana, ele falou assim: aquele que beber dessa água vai voltar a ter sede. Então, as nossas necessidades, os nossos desejos, elas sempre vão existir, humanamente. Então, nós precisamos ser saciados por algo que não é humano. E é poderoso esse diálogo que Jesus tem com a mulher samaritana. Porque ele fala: aquele que beber da água que eu dou, nunca mais voltará a ter sede. Sabe? Posso com carinho te confrontar mais uma vez? Se a alegria que está no seu coração está em coisas e em pessoas, é muito fácil te manipular. E se nós temos um adversário que tudo que ele não quer é que você descubra a sua origem, que você seja governado pelo príncipe da paz, para que você olhe para o seu destino, se fosse o seu adversário, eu ficaria tranquilo. Por quê? Porque se a alegria que ele tem é de coisas transitórias e passageiras, esse aí está no papo. É só tirar isso aqui dele. É só ele ser traído ali. Sabe, durante muito tempo a Bíblia foi lida como um manual do que a gente pode e o que a gente não pode fazer. As pessoas abriam a Bíblia e começavam a examinar: ah, não, mas isso pode. Ah, não, mas isso aqui não pode. E durante muito tempo, nós usamos a palavra de Deus para buscar as nossas necessidades e desejos, tentando justificar através da palavra. Aí depois veio um outro grupo, que começou a ler a Bíblia não mais o que pode e o que não pode. Eles começaram a ler a Bíblia sobre como que eu faço para ter o que eu quero. Então agora eu já saio mais da religiosidade, dos usos e costumes, das doutrinas humanas, tiradas da Bíblia, segundo a concepção humana, e agora eu vou para uma outra vertente. Como que eu faço para ter o que o meu coração deseja? Porque afinal, se eu sou um filho de Deus, eu sou mimadinho. E Deus gosta de ter um filho mimadinho. Então as pessoas começam a ler a Bíblia para buscar a realização dos seus desejos e necessidades, usando a palavra de Deus como uma ferramenta para isso. E eu não estou falando que Deus não abençoa. Deus abençoa. Ele é pai. Em primeiro lugar, ele é pai. E todo pai tem prazer em dar aos seus filhos aquilo que eles desejam. Mas todo pai também tem a responsabilidade de gerar nele um caráter saudável. Se você que é pai e mãe, você sabe o que eu estou falando. Começa daqui para frente só falar sim para o seu filho. Tudo que ele falar é sim. Sim. Pode. Ah, pode. Nem quero ouvir. Sim. Vai lá. Como que essa criança vai crescer? Aí a gente consegue entender isso com as criancinhas, mas quando é com a gente faz cara de birrento, de mal-humorado. A Bíblia não é um lugar onde você vai ficar procurando em primeiro lugar o que pode e o que não pode. Ou como você vai fazer para alcançar o que você quer. E aí sim eu vou ser alegre. Aí sim eu vou ter alegria. A palavra de Deus não é isso. A palavra de Deus é um livro que revela primeiro quem Ele é. E sabendo quem Ele é, eu sei quem eu sou. E sabendo quem eu sou, eu posso entender o perfeito amor que me comprou na cruz do Calvário. Então eu quero convidar você daqui para frente a ter coragem de ler a Bíblia, buscando primeiro saber quem é Deus. E sabendo quem é Deus, quem eu sou para esse Deus. Tendo a coragem de olhar lá no centro do seu coração. Porque como eu falei, a gente só tem cara de crente. Porque a maldade e a natureza humana está aqui.
Não faz essa cara de crente para mim, não. Eu sei. Eu sou um deles. E se em João, Jesus está falando que existe uma alegria que vem dele e uma alegria que está em nós, e a ideia completa é que a alegria do Senhor seja a minha força, mas então qual que é essa alegria? O que é que Deus tem para mim como uma alegria principal? Para que eu não seja perdido. Em João, tudo isso começou lá em João capítulo 14. Existe até uma música muito conhecida da Heloísa Rosa, que ele canta João 14. E ele começa a falar, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Eu não decorei não, eu decorei a música. Não. E aí lá no versículo 3 de João 14, ele fala assim, e se eu for, Jesus falando que ele precisava ir ao Pai. E ele fala, e se eu for, a gente sabe que ele foi, amém? Porque aqui no texto ele está dando como condição. E se eu for, a gente sabe que ele foi, glória a Deus. Ao terceiro dia ele ressuscitou e está sentado à destra do Deus Pai. Então ele fala, se eu for, e a gente sabe que ele foi, vou preparar um lugar. Eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Sabe aquele negócio de que uma vida nova não começa com algo novo, mas se libertar de um velho? Posso propor isso mais uma vez? Para nós, seres humanos, morte é fim. É o ponto final. E a gente baseia a nossa vida nesse conceito de que morreu, acabou. É o ponto final. Mas o conceito bíblico de morte não é fim. Diga assim comigo, separação. É por isso que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Porque o pecado nos afasta de... Para nós que cremos em Jesus Cristo e confessamos Ele como nosso único Senhor e Salvador, e posso abrir um parêntese aqui, necessariamente nessa ordem, como Senhor e Salvador. Tem muita gente querendo a salvação sem ter o senhorio do Senhor sobre a sua vida. Então, para que você tenha a salvação da vida eterna, é necessário que primeiro Ele seja o seu Senhor. E o Senhor é aquele que governa, não aquele que é governado que dá as ordens. O que é essa garrafinha de água perto de um oceano? O que é essa garrafinha de água perto de um oceano? É mais ou menos a nossa vida terrena e passageira. É essa garrafinha de água. E Deus já prometeu um oceano da eternidade. Só que aí, em troca do que eu penso de morte, e falo, não, eu só tenho isso aqui. É isso aqui e acabou. Geralmente, quando você quer comprar uma viagem, você fala, só se vive uma vez. E eu vou comprar, e parcela no cartão e vai. Por quê? Porque você pensa na mentalidade de escassez. Você pensa que a sua vida é só isso aqui, e não tem mais nada. Só que Jesus já nos prometeu que um dia Ele voltará e vai levar a sua igreja, e com Ele nós viveremos eternamente. Então, se a justiça de Deus fala sobre a minha origem e a paz fala sobre o governo, a alegria que vem do Senhor é aquela que revela o meu destino. E por mais que a gente passe nessa vida passageira por tribulações, nós ainda assim nos alegraremos no Deus da nossa salvação. É por isso que Abacuque escreve lá que ainda que nada aconteça, ainda que não haja mais o fruto da vide, ainda que não haja mais vacas nos currais, eu todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Deus me trouxe aqui essa noite para poder falar para algumas pessoas que estão tristes, porque estão colocando a sua alegria em uma vida terrena e passageira. Deus quer te fazer olhar para o seu destino. Está na hora de começar a amadurecer um pouquinho o entendimento do reino de Deus. E por mais que aqui eu seja afligido, por mais que aqui eu passe por situações que eu não entendo, o Evangelho não é uma proposta para você ter todas as respostas. O Evangelho não é.
Porque se fosse, Pedro tinha ficado parado onde estava. Tá, mas é para seguir para fazer o quê? Aonde que a gente vai? O que a gente vai comer? Não, mas aonde que a gente vai ficar? Mas e se acontecer isso aqui? E se chover? E se não chover? O evangelho é um convite para que você se mova em fé. E mesmo você não sabendo o que está por vir, você confia, porque o príncipe da paz governa a sua vida. E ele já falou, ele já te deu o seu destino final, que é o reino, é a vida eterna. Mas sabe, como é bom a gente saber o que é justiça, o que é paz e o que é alegria, segundo o reino de Deus. Mas como que a gente vive tudo isso? Esse é o desafio. Nossa, que bonito, você falou tão, né? Trouxe aqui, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas aí tá bom. E agora? E como que a gente faz para viver isso? Porque a dor está aqui. Me feriram. Me pisaram. Me maltrataram. Me venderam. A dor está aqui. Muito bonito o que você falou. Mas como? Porque amanhã eu vou levantar para trabalhar e eu vou ter novamente o desejo de assumir o controle da minha vida. Tá, e como que eu faço isso? Porque é muito bonito o que você está falando, mas a tristeza está aqui. E aí? O texto termina de uma forma surreal. Romanos 14, 17 que nós lemos, ele fala assim, ó. No Espírito Santo. E agora que eu começo a pregar? Passou a introdução. Sabe, o próprio Jesus, ele resume a caminhada da vida cristã como porta, caminho e alvo. Origem, governo e destino. Jesus fala isso. Fala que existe uma porta. E que estreito é o caminho que leva para a vida eterna. Só que o nosso adversário, ele quer fazer a gente pensar que nesse caminho, porque tudo que está entre a porta e o destino é o caminho. E o nosso adversário quer fazer a gente pensar que nesse caminho nós estamos só. E talvez algumas pessoas entraram aqui essa noite justamente pensando que estão só. Eu estou sozinho. Na batalha que eu tenho lá na minha casa, os irmãos que estão aqui sorrindo e me abraçando, não vão estar comigo lá na minha casa quando eu chegar e encontrar o problema que está lá. Só que Jesus fez uma declaração muito preciosa. Em João, no capítulo 16, versículo 13, ainda a continuação do que ele está falando, em João capítulo 14, João capítulo 15, ele entra no capítulo 16 e no versículo 13 ele fala assim, ó, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si, mas falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Isaías, que foi um dos profetas mais messiânicos que justamente profetizou a vinda do Messias, em Isaías capítulo 30, versículo 21, ele diz assim, ó, quer você se volte para a direita, quer você se volte para a esquerda, há uma voz atrás de você e lhe dirá, este é o caminho, siga-o. A diferença de tudo que eu falei aqui para uma palestra coach é porque agora a gente entra naquilo que nos fortalece a viver tudo isso, que é o Espírito Santo. Não há como viver uma vida abundante, ou não há como deixar de ficar perdido sem a ação do Espírito Santo. E sabe, o avivamento do Espírito Santo nas nossas vidas é muito mais do que uma experiência única. Ezequiel 47... Quem conhece esse texto? Ezequiel 47. Ele vai dizer que ele teve uma visão. E do templo, embaixo do trono, fluía um rio. E Ezequiel viu tudo aquilo em uma visita guiada. Diga assim comigo, visita guiada. Foi daí que saiu o negócio de
das pessoas fazerem visitas guiadas. Foi lá na visão de Ezequiel. Depois você lê na sua casa. Ezequiel 47 vai falar que o profeta, ele foi guiado. Existia alguém guiando. Quem está pegando aqui? Existia alguém que falava para Ezequiel o que estava acontecendo e estava conduzindo ele. E aí vai dizer no texto que enquanto ele ia, essa pessoa que estava guiando Ezequiel media, pegava uma corda e media. E você conhece o texto, vai falar que primeiro tinha águas nos artelhos, depois nos joelhos, depois nos lombos, e aí tinha um momento que não poderia mais se atravessar andando, somente a nado, pela profundidade. E sabe, a gente entendeu o avivamento errado também. A gente acha que a ação do Espírito Santo, ela acontece só no culto de domingo à noite, aqui e agora. Eu não estou falando que isso não acontece. O Espírito Santo age em tudo e em todos, a qualquer momento. Mas a presença que você sente aqui é a mesma que tem que continuar com você quando você vai embora. E é a mesma que tem que ser amanhã quando você acordar. A gente entende o avivamento do Espírito Santo assim, ó. O rio de Ezequiel 47 está passando aqui, ó. Está passando. Aí você está triste, você está precisando de uma palavra e tal, aí você levanta a mão e vem aqui na frente. Aí você pensa o Espírito Santo assim, ó. Pega um baldinho, Aí ele vai lá no rio, que vem do coração de Deus, pega uma porçãozinha, aí você está aqui na frente, aí ele joga para você. E você sente uma paz. Só que aí quando você vai embora, acabou. A gente entende o Espírito Santo assim. Mas deixa eu te falar, o verdadeiro avivamento não é o Espírito Santo trazer o rio até você, mas é conduzir você até o rio. Porque o texto fala que ele mediu e ele me levava. Só é conduzido quem se permite ser conduzido. Eu preciso que você fique de pé. A gente tem andado perdido. Feche os seus olhos. Se você puder, feche os seus olhos. Agora é um momento que não é mais o que eu estou falando. Não é mais as palavras que você está ouvindo de mim. Mas é o Espírito Santo que quer falar com você agora. E se você crê que o Espírito Santo está neste local, eu preciso que você comece a silenciar as vozes que estão no seu pensamento. As vozes do desânimo, as vozes que diz que é muito bonito tudo que ele falou, mas isso não é para mim. Algumas vozes que talvez dizem que não é possível. E que talvez para você, o que está reservado é realmente ficar perdido dentro da igreja. E ficar correndo e correndo atrás das suas necessidades e dos seus desejos. O reino de Deus, ele vem para te libertar de tudo isso. O Espírito Santo é aquele que quer te conduzir a águas tranquilas. Porque nós somos muito bons de decorar textos, né? E o Salmo 23 fala que ele nos leva a águas tranquilas. Mas dentro de você está tudo agitado. E aí você pensa que você não pode. Mas eu estou aqui essa noite para dizer para você, como um profeta do Senhor, que este rio de águas tranquilas é para você também. Basta você levantar a sua mão e abrir o seu coração ao Senhor e falar: Deus, eu tenho andado perdido. Algumas questões no meu coração ainda não estão resolvidas e eu não consigo me libertar. A dor da traição está aqui. Eu estou sentindo. Falaram mal de mim e me venderam. Sabe, é difícil entregar o governo da minha vida para alguém que eu não consigo ver. Eu não estou falando para você dizer palavras bonitas, eu estou falando para você entregar a sua sinceridade para o Espírito Santo. O Espírito Santo não quer saber quantos versículos bíblicos você tem decorado. Ele quer saber da intensidade e da sinceridade do seu coração. Nós vamos cantar um louvor aqui. E se de alguma forma essa palavra falou com você, se talvez tenha, a falta de alegria é uma realidade para você. Talvez a depressão te alcançou. Talvez a dor e a amargura
de ficar retendo perdão por alguém, é um peso na sua vida. Se de alguma forma essa palavra falou com você, deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração.